Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. O Senhor ficou aflito em espírito, diz o texto. O Senhor, quando estava em corpo, estava sujeito às mesmas emoções que nós estamos. As emoções que nós temos, o Senhor passou por todas elas. Mas a diferença é que o Senhor andava em espírito e Ele controlava as suas emoções. Uma coisa que nós devemos imitar o Senhor. Sejamos, pois, imitadores de Cristo, como diz a palavra, é no controle das nossas emoções, submetendo-as à vontade de Deus e à palavra de Deus. Ao invés de contar até 10, medite na palavra de Deus antes de agir, quando for tomado por uma emoção qualquer de tristeza, vamos dizer assim, de aflição ou coisa parecida. Procure controlar as suas emoções. Procure guardar o seu coração também com relação a elas. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Não pode, essa história de eu sou assim mesmo, não pode mais nós não somos mais assim mesmo. Nós somos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não, comigo é assim, eu sou estupim curto. Não. O Senhor veio, entrou na sua vida para esticar o seu estupim, o seu pavio, fazer de você uma pessoa longânima, paciente, uma pessoa que procura controlar os seus sentimentos e as suas emoções. E o Senhor aqui também revela que um dos discípulos iria traí-lo. Irmãos, isso é comum. Num bom grupo de 12 discípulos, o Senhor escolheu a dedo os discípulos, com um propósito para cada um. Ele não escolheu nenhuma SWAT, mas parecia um exército de Brancaleone, mas ele tinha um propósito para cada um dos escolhidos. Um bom grupo de discípulos, um bom grupo de crentes, sempre há um que trai o Senhor. E tem certos grupos onde todos traem o Senhor. Depende do grupo. Aqui foi escolhido pelo Senhor, de 12, um o traiu. Imagina um grupo que não foi escolhido por Deus. Muitas vezes, todos traem o Senhor. Porque trair o Senhor é trair a sua palavra, é ir contra o plano de Deus, é ir contra os propósitos de Deus, agir contra a própria obra de Deus, afastando as pessoas de Deus, impedindo a conversão de pessoas, muitas vezes escandalizando. O que é escandalizar? É dar um mau exemplo daquele que se esperava um bom exemplo, daquele que se dizia de Deus, acaba contrariando a palavra do Senhor. Trair o Senhor hoje não é entregá-lo aos romanos. Trair o Senhor hoje é contrariar a sua palavra. Vigie, para que nós vigiemos, para que nós não traiamos o Senhor, traindo a palavra do Senhor. O versículo 22 diz: então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Os discípulos se surpreenderam quando o Senhor Jesus disse que um iria traí-lo. Por que se surpreenderam? Por que as pessoas se surpreendem? Porque não estão preparadas, não vigiam, não analisam, não são prudentes, ou se esquecem da palavra do Senhor. Aquelas mulheres que foram testemunhar a ressuscitação do Senhor ficaram perplexas ao ver o túmulo vazio. Por que ficaram perplexas? Porque esqueceram-se da palavra, da promessa do Senhor. O Senhor falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Deveriam ir lá só para conferir, para glorificar, e não ficar perplexa. Então um crente, ele se surpreende porque
não vigia. O que os discípulos faziam? Pela perseguição, eles atentavam mais aos adversários, atentavam mais ao comportamento de escribas e fariseus, mas não atentavam ao comportamento deles. O comportamento do Judas, que era um pouco, não atentavam para isso. Quando você não atenta, você é surpreendido com uma traição, ou com uma perda, com uma coisa qualquer. Vigiai. Como nós pregamos na quarta-feira, não seja ingênuo. Atente para o profeta velho, o profeta desconhecido. Esteja atento, cheque a fonte, né? Veja o comportamento. A palavra do Senhor diz: sede prudente como a serpente. O traidor sempre é um aliado. Um adversário não trai, né? O que trai é um aliado, um crente, quem você menos espera. Aquele que tem um discurso moralista, mas tem um pé nas coisas do mundo, ou tem lá um amor às coisas materiais, ao dinheiro, como Judas, né? Então, essa é uma tendência. A traição ao Senhor, a traição à palavra, é aquela pessoa que tem ainda um pé no mundo, que ainda não se tornou uma nova criatura, ainda tem lá os sonhos dela, são sonhos de uma pessoa do mundo. Comparando o sonho dela com alguém do mundo, é igual. O nosso sonho tem que mudar. Nós temos que estar buscando as coisas de cima, como diz Colossenses, as coisas do alto, as coisas que o ladrão não rouba, que as traças não corroem. Os nossos valores têm que ser mudados, né? Porque se não mudou, há uma forte tendência de trair o Senhor, de trair a palavra. E no versículo 23 disse: ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. O Senhor amava e ama a todos, mas João ficou com a fama, né? O João ficou com a fama daquele que o Senhor amava. Por quê? Porque ele era o que mais ficava grudado no Senhor, irmão, né? Era Pedro, Tiago e João, mas mais o João. Tanto é que ele estava com a cabeça no peito do Senhor, ele vivia grudado no Senhor. Irmão, faça o mesmo, né? Seja conhecido como aquele que o Senhor ama, ficando mais em comunhão com o Senhor, ficando com a cabeça no peito do Senhor. Hoje é ficar mais grudado na palavra, meditando na palavra, lendo a palavra, ouvindo a palavra, pregando a palavra. Isso é demonstração de amor à palavra, de amor a Deus. E Deus te amará mais e mais. O Senhor diz lá em 1 Samuel 2,30: aos que me honram, honrarei. Quanto mais se honrar o Senhor, mais vai ser honrado pelo Senhor. Quanto mais você semear, mais você vai colher. Quanto mais você estiver grudado na palavra, grudado em Deus, mais vai receber de Deus a manifestação do seu amor. E aqui no versículo 24 e 25 diz: então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? O Pedro não sabia quem era, mas ele quis saber quem era, e mandou João perguntar. O Pedro já estava mostrando uma certa liderança e pergunta honesta, já estava dando ordem para o João aí, né? Nós devemos ser prudentes, como foi o Pedro aqui nesse caso, e não ser ingênuos. Peça para Deus te revelar, irmão, quem é o traidor. Peça para Deus te revelar aquele que tem outros interesses. Peça, irmão, para você não ser surpreendido, para você não ser prejudicado por ele. O Senhor vai te falar: é esse profeta velho aí, esse profeta desconhecido está traindo a minha palavra, né? E quer te prejudicar. Peça para o Senhor te revelar. E Deus se revela, irmãos. Deus, Ele vai colocar situações. Muitas vezes, irmão, isso tem acontecido comigo. Muitas vezes a gente não investiga, nunca fiz e nunca vou fazer, porque eu sei que no momento certo Deus vai mostrar, irmãos. E Deus tem mostrado.
E por quê? Porque a gente tem que estar atento, né? E Deus tem mostrado uma coisa, uma outra coisa, e você fala, está traindo a palavra, né? Não dá ainda para confiar, ainda precisa se alimentar mais, ainda tem que buscar mais a Deus. Não que a gente julgue a pessoa, mas Deus mostra, irmãos. Mostra para quê? Para que a gente tome uma atitude para beneficiar essa pessoa. Muitas vezes Deus vai te revelar quem é o traidor, quem está te prejudicando, para que você ore por ele, para que você faça uma campanha por ele, para que ele se liberte da influência maligna. Entendam? Tem casos que são casos perdidos, como foi o caso do Judas, mas tem casos de pessoas que se arrependem. Então é necessário, irmãos, pedir também, como o Pedro mostrou interesse em saber quem era, né? O traidor pode ser alguém próximo, pode ser alguém desconhecido, que se diz de Deus. Vem aí um profeta velho, trazendo um monte de profetada, traindo o Senhor, traindo você, enganando. Então Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar. Você tem que ser prudente, você tem que checar a fonte, porque nem todos de Israel são israelitas. Nem todos que estão na casa de Deus creem em Deus. Nem todos que dizem que Jesus é o Senhor, colocam Jesus como Senhor. Então, muitas vezes, temos que pedir para Deus mostrar e ficarmos atentos. Para quê? Não para ficar apontando o dedo ou condenando, mas para a gente ser prudente, nos resguardar e também interceder pela pessoa. Porque nós viemos para servir a Deus. E como é que se serve a Deus? Servindo os filhos de Deus, servindo as pessoas, e não só se servindo. Amém, povo de Deus? E aqui no versículo 26 diz, Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado, o pão molhado. E molhando o bocado, molhando o pão, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Irmãos, esse versículo é muito importante, é muito revelador. O Senhor, Ele revelou quem era o traidor. Revelou sem o acusar. Então pergunte a Deus, que Ele vai te revelar. O Senhor revelou a eles. Deus revela na hora certa, Ele vai te mostrar na hora certa, da maneira certa. Por que o Senhor revelou quem era o traidor? Por inúmeros propósitos. Um deles é para evitar especulações, para evitar fofocas, para evitar que o próprio traidor acusasse um inocente. Então o Senhor deixou tudo bem claro, para que não tivesse discussão, quem que é? Eu acho que é o fulano, eu acho que é ciclano, criando divisão. Quem quer criar divisão é o diabo, irmãos. Deus quer união. O Senhor revelou para ficar bem claro, para que acabasse as especulações, para que acabasse fofocas, para que soubessem quem é verdadeiramente o traidor. Se você souber, não se omita, não se alie a ele, não seja cúmplice. Adverta, irmão, toma cuidado. Irmã, toma cuidado. Toma cuidado. Tem que advertir. Porque aquele que não adverte, aquele que não informa, aquele que não instrui, aquele que é omisso, ele é cúmplice. Não só cúmplice do traidor, é cúmplice do diabo, né? Que está usando o tal do traidor. Irmão, ora por tal pessoa, porque ela está assim, assado, e outra coisa. Identifique sem acusar. Identifique sem discutir, sem discussão. E não traia o Senhor. Porque muitas vezes tem pessoas que protegem alguém e não está ajudando esse alguém. Está prejudicando aqueles que esse alguém, esse traidor, vamos dizer assim, está prejudicando diretamente. Ou seja, essa pessoa está traindo o próprio Senhor. Está se aliando. Quem se alia ao traidor está traindo também. Está traindo o Senhor, está traindo a palavra. Então não se alie ao traidor. O traidor precisa ser identificado e precisa de oração, de intercessão, né? Então não se alie ao traidor.
quem contraria a palavra, quem escandaliza, irmão. Não tenta pôr panos quentes, não. Pecou, vamos orar por ele. Pecou, vamos orar por ela. Né? Mas não se alie a isso. Não, deixa para lá. Não, para com isso, deixa para lá. Nenhum mal que você deixa para lá vai ser resolvido. Então não traia o Senhor. Trair o Senhor é trair a palavra. É confessar o oposto que diz a palavra. Porque muitas vezes, nós estamos, de certa maneira, traindo a palavra. Não faça isso. O fruto do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. Então nós temos que vigiar, temos que edificar, e temos que edificar principalmente quando nós estivermos traindo. Poxa, isso que eu estou fazendo, isso que eu fiz foi trair a palavra. Senhor, me perdoe, Senhor. Senhor, corrija-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a não trair mais a obra, não se opor mais aos seus propósitos, não se opor mais ao seu plano, não se opor à sua palavra. E quem é que trai a palavra? Que tem algumas frases aqui, se você já falou alguma delas, peça perdão para Deus, né? Ah, eu estou desamparado. Está traindo a palavra, irmão. Não tem mais cura. Está traindo a palavra. Ah, esse menino, essa menina não tem jeito. Está traindo a palavra. Ah, isso não vai dar certo. Está traindo a palavra. Ah, não adianta mais. Deus não me ouve. Eu sou o fulano, eu não. Está traindo a palavra. Está confessando tudo aquilo que é oposto à palavra. Está traindo. Então nós temos que estar nos policiando, vigiando as nossas palavras, os nossos pensamentos, para que a gente não traia o Senhor. Porque é muito fácil, irmão, identificar, é claro, falar do Judas, mas muitas vezes há práticas em nós semelhantes. Ele traiu, literalmente entregou o Senhor ao inimigo, mas quando nós contrariamos os propósitos de Deus, o plano de Deus, nós estamos traindo também o Senhor. Entenda, irmãos, que a gente não faça mais isso. Esses são discursos de traidores da palavra, traidores de Deus. Se sai de uma maneira impensada, pense. Mas se sai repetidamente, opa, peraí, esse discurso é de quem trai a palavra, de quem se opõe à palavra. Eu vou parar com isso. As nossas palavras, irmãos, toma cuidado com as nossas palavras, né? Nossas palavras podem gerar bênçãos ou podem gerar maldição, né? Como, desculpe até parodiar, mas como o peixe morre pela boca. Houve aí um amalequita que foi dizer para o rei Davi que tinha matado o rei Saul, pensando que Davi ia dar um prêmio para ele. Ele estava mentindo. Quando ele contou a história era mentirosa, porque o Saul jamais ia pedir para um estrangeiro, um amalequita, que acabasse com ele. Ele ia pedir para o pajem de armas dele, como pediu. E Davi sabia que ele não tinha matado Saul, mas pelo fato de ele ter dito que tinha matado, Davi mandou cortar a cabeça dele. Por aquilo que ele falou, não por aquilo que ele fez. Então, discurso de traidor da palavra, para trás de nós, identifique-os, não se alie a ele. Às vezes a pessoa fica, vida, azar, esse país não tem jeito. Pega uma fila de banco, uma fila de supermercado, né, e tem alguém reclamando, e a pessoa, é isso mesmo. Um crente, né? É isso mesmo. Não tem jeito, esse país não tem jeito mesmo. Nem Deus dá jeito para esse país. E fica se aliando, fica traindo a Deus, traindo a palavra, para agradar alguém que nunca viu na vida e que está reclamando lá, uma boca contaminada pelo inimigo. Não traia o Senhor. Não traia a palavra do Senhor. Confesse o que está escrito. Confesse as promessas de Deus. Confesse. Irmãos,
nós temos que ser prudentes, não nos aliarmos àqueles que contrariam a palavra, irmãos. Nós temos que estar policiando as nossas palavras, porque nós não podemos fazer, e aquele que informe as pessoas, irmão, toma cuidado que ele anda traindo a palavra, para que você também não se alie a ele, porque Deus, Ele revela, irmãos, e revela, o Senhor Jesus revelou quem era o traidor, O Senhor Jesus falou, não, deixa, eu vou orar por ele. Podia ter dito isso, eu vou orar por ele, vamos ver se ele se arrepende. Não, o Senhor falou, olha, quem vai me trair é o... Só não deu o nome, é aquele que eu dera o bocado molhado. Não o acusou, não discutiu, mas fez com que todos soubessem, para que todos não fossem prejudicados por ele. É isso, irmãos, nós temos que estar atentos a isso, e nós não devemos trair a palavra, trair o Senhor. Amém, povo de Deus? Vamos orar e vamos expulsar o espírito de traição aí em nome do Senhor Jesus.